senão as outras meninas perdem o tempo aqui. É, E fique à vontade, tá bom? né? Beleza. Tamo Então, junto. meninas, Qualquer coisa, manda mensagem ou grita aqui que eu leio. tá bom. Meninas, bom dia. A nossa última aula, estavam todas vocês? A Evelyn estava, a Leila estava, né? Não, não estava, eu perdi. Estava. Você deu a aula na terça, não foi? Não, foi na quarta mesmo. Só que daí, nessa semana, nós não tivemos, porque passou para o sábado, né? Para hoje, então. Ah, tá, a Leila entrou para o. Então, a aula, vou dar só um compiladinho da aula passada, que Legal. foi mais ou menos aquilo que eu estou sempre batendo, que é como estruturar a nossa redação, o que falar, o que vai nela, enfim. Mas gente, perdão, eu não tive tempo ainda. Eu estou numa correria lascada. Mas eu vou digitalizar, porque isso estava tudo num rascunho, porque às vezes eu estou lá no meu HTTP, ou estou no meu horário de lanche, aí eu começo a rascunhar as coisas. E aí o pensamento flui, e eu não tive tempo de digitalizar isso ainda. Mas eu tirei meu tempo hoje só para isso, e aí eu vou digitalizar para vocês. E aí eu coloco no Drive, né, do grupo. Eu vou abrir a minha câmera aqui um pouquinho, porque faz tempo que vocês não vêem essa foto aí. É de 1900 e Guaraná com rolha. Então, vai assustar, hein, gente? Oi, tá aqui. Bom, vou começar então. Vou tentar compartilhar aqui, mas agora eu vou fechar, porque eu acho que até fica melhor aqui. Deixa eu ver. Ai, a Leila, que linda. Voltei, caí. Linda. Entrou uma ligação aqui, desculpa. Imagina. Eu vou desligar a minha câmera, porque daí eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Se não der certo, não tem problema, eu tenho conteúdo aqui, vou tagarelando com você. Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Não. Você está tentando compartilhar? Ainda não estou vendo. Vou ver aqui. Tá? Só no chat que você compartilhou, não é? Um link. Tá? Então, clica nesse link para ver se vocês conseguem. Vocês não acham que para ler acho que é mais fácil no chat mesmo. Clica e vê se abre aí. Está pedindo para solicitar acesso pelo Drive. Então, vá lá. Mandei a solicitação. E olha, eu vou falar para você que eu fiquei treinando isso, para não fazer esse tipo de. Mas não chegou nada aqui no Drive. Tenta de novo, por favor, menino. Mandei uma nova solicitação. Eu deixei aberto. Tentando ver isso.
Não vai adiantar. Tá. Então, olha, eu vou falar, por mais que eu tente, eu acho que eu não me dou bem com esse trem tecnológico. Mas difícil a coisa aqui. Bom, mas de qualquer forma, nós não conseguimos, né? Vamos ver. Geralmente aparece para mim, né? Para poder. Ah, tá. Apareceu aqui. Agora acho que deu. Deu? Oi? Apareceu agora? Não. Não, ainda não. Mas está compartilhando aqui. Oh, meu Pai eterno! Vamos tentar aqui então. A gente já tem tão pouco tempo que eu vou parar de usar. Vou enfeitar com tecnologia. Tá? Gente, vocês não acreditam. Eu fiquei até 3h40 da manhã assistindo vídeo no YouTube para poder fazer legal. Para não, mas assim, aí eu mandava para mim mesmo, dava certo. Aí agora está demorando. E agora? Ai, meu Deus, está dando. Não tá indo? Ela saiu aqui da sala? Voltou, né? Aí eu tive que entrar aqui pelo celular. Infelizmente não vai dar certo o que eu imaginei fazer. Mas, de qualquer forma, aqui não é a tecnologia, né? Porcaria. Bom. Ai, meu pai. Eu preciso que vocês me deem
Vamos começar, vai a aula, porque nós não vamos conseguir apresentar isso mesmo, então... Deixa eu achar aqui um papel. Eu preciso que você... Eu vou dar um tema qualquer para vocês, tá? Vamos imaginar um tema aqui, eu até anotei aqui. Conceito de manada, tá? Isso é o... Suponhamos que isso seja um tema para redação, lógico que é mais explícito. Conceito de manada. Eu quero que cada uma de vocês me deem 2 palavras que vocês possam usar como referência para essa frase que eu dei. Tá bom? Vou aguardar aqui as palavras. Podem falar mesmo, eu anoto aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Tá. Então, gente, por favor, respondam assim, tá bom? Tá, tô ouvindo, senão eu fico tão triste, parece que eu estou tão sozinha aqui. Eu me senti a Alice agora. Esses dias ela deu uma aula que ninguém falava com ela. Deve ser ruim mesmo. Nossa, é Mas horrível. Pensa aí, vai, Leila. manada, para mim, remete a gado. Gado. Gado, Tá. a agropecuária, Ah, ao berrante, opa! Boa essa, hein? Sérgio E Reis. você esse daí, filha, nem fala, né? Ó, esse homem tá moribundo lá na cama e fica falando besteira. Aí remete a Evelyn, isso. algum? Berrante, gado, Essas que você ao me animais, passou, aos animais. perfeita. Evelyn, alguma? Evelyn? Então, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Seria efeito mandado a pessoas que repetem ações feitas por outras pessoas. Será isso? Você pesquisou no Google? Efeito manada? O efeito manada, é isso mesmo. Então, quando eu passo algumas palavras, né? E vocês... Eu tô tentando... Vamos ver. E vocês É para passam... seguir o ritmo, né? Do É, efeito manada. o efeito manada é exatamente isso. Mas... Eu tô tentando abrir aqui, mas não vai rolar. Tudo bem. Sem problema. Então, assim... Você conseguiu resolver aí ou não? Então, não, vou ficar no celular mesmo, porque o computador apagou, ficou tudo preto. Horrível. Tudo bem. Não, sem problema. Sábado que vem a gente resolve. Fica tranquilo. Tecnologia... Não, mas eu vou treinar a semana inteira Não, para eu sem conseguir, pode problema. deixar. Eu sei que o erro não é humano, esse é o problema. O erro é da máquina. Né? Mas que é isso, a gente tem que resolver isso, que é isso. Só eu que dou errado aqui? Ah, não gostei. Bom, então eu vou te dar uma outra, e aí eu quero. Pensa no seguinte, Evelyn, procura não pesquisar. Eu preciso que você me dê apenas palavras, tá bom? Habilidade de resiliência. Quais seriam as palavras que vocês me dariam? Habilidade de... Não entendi? Resiliência. Residência? Não, resiliência. Conseguiu entender agora? De resistência. Qual palavras vocês me dariam sobre isso? Leila? Posso falar? Já ia Pode, vai falando. lá. Acho que resiliência é principalmente... A internet dela tá ruim, ela tá falando. Tá, Resiliência é você ter
conseguir desenvolver uma habilidade de se colocar no lugar do outro, é estar preocupada sempre com quem está do seu lado, seja quem for, Tá. e ter a habilidade de lidar com as dificuldades e superá-las. Isso é Tá. ser resiliente para mim. Isso aí. A primeira que você falou entra mais em empatia, né? É você ser Sim, empático, se ser doar empático. pro problema do outro. Já a segunda seria mais correta, né? A habilidade de lidar com as intempéries da vida, né? Então, E feito isso, transformar essas diversidades, esses intempéries, transformar em algo como experiência ou sim, produtivo, positivo, né? sim, positivo para você, para a pessoa que está do seu lado, ou para você própria também. Exatamente. Né? Alguém aqui já leu Quem Mexeu no Meu Queijo? Eu tinha esse livro aqui em casa, na minha biblioteca, e em uma das reuniões de amigos, assim, acho que alguém levou. Mas tem PDF, tem na internet, inclusive videozinhos curtos, assim, que enxugam o livro. É um livro muito bom para se ler, assim, né? Ai, que bacana. Se você tiver alguns links desse Eu livro, tenho, sim, vou me mandar para passa, você. porque aí eu posso passar para o meu filho, para os meus sobrinhos, e é bem na idade deles. Eles estão com 14, 16 anos, sabe? É ótimo. Na É verdade, esse ótimo. livro deveria ser um livro de cabeceira, né? Porque quando a gente mexe no conforto, naquilo que nos é confortável, né? E de repente precisa mudar, entra aí a tal da resiliência. Bom, vamos voltar aqui, né? A gente fica divagando, eu devia dar filosofia, né? Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Evelyn, você consegue me dar alguma palavra agora? Deu uma melhorada aí para você? Não, está ruim para Evelyn, né? Então tá. Então vamos recapitular aqui um pouquinho, ó. Por que eu pedi essas palavras? Porque a partir Professora, delas, oi, amor, ela então, tem uma voltou voz. aqui. Você tinha perguntado. Eu não sei se tá certo. É a capacidade de se erguer, é isso? Levantar? Isso mesmo. Resiliência é a capacidade de se erguer, né? Se reerguer. Uhum. E Porque se quando a manter em pé pessoa é. também, seria isso? Exatamente, também se manter em pé. Por quê? A resiliência, ela nos é posta à prova quando nós temos uma grande dificuldade, nós temos, né, alguma dificuldade. No caso nosso aqui, por que eu Sim. pedi isso? Porque o tema seria: o brasileiro seria um povo resiliente ou bobo, né? Porque Uhum. a gente aceita tudo com muita resignação, Facilidade. né? Tudo é É, muito fácil, a gente aceita tudo. Tem muita coisa aí que a gente devia estar brigando e a gente não faz. Então, é verdade. esse é um tema que seria mais ou menos assim: resiliência, habilidade de se adaptar e superar a adversidade. O brasileiro é resiliente ou bobo? Isso pode ser um tema para redação, tá? De Enem Redação. desse ano. Outra coisa, o que vocês me dariam como palavra para cancelamento? Eu dei a palavra cancelamento. O que isso remete a vocês? Cancelar tudo, né? Cancelar é quebrar contrato, cancelar serviço. Uhum. Mais alguma coisa? Essa, Desistir, né? agora está muito na
veio muito à tona agora, recentemente, né? As pessoas, o cancelamento das pessoas em redes sociais, assim, o quanto isso dói para as pessoas, o Uhum, cancelamento em redes sociais, né? sim. Às vezes você era cancelado no passado, a gente sofria cancelamento, mas hoje parece que dói muito o cancelamento em redes sociais do que o cancelamento quando você sofria, quando não existia as redes sociais, por exemplo, né? Uhum, Parece que as pessoas se importam muito mais com isso hoje do que há uns anos atrás, quando nós não tínhamos essas vidas dentro de redes sociais. uhum. E aí o Bom, cancelamento preocupa muito as pessoas quando elas são canceladas em redes sociais, isso mesmo. né? Isso pode ser um tema para a redação. E ele E seria mais ou menos as pessoas ficam muito deprimidas, choram, exato. né? Sim, sim. Vem, né? E Então, é muito preocupante isso. e você considera isso um bullying virtual? Assim, Pois é. pode ser um tipo de bullying, sim, um tipo de, como que chama? De violência mental, né? Exatamente. Um Então, tipo de assim, violência, assim. eu fiz muita pesquisa essa semana com relação a temas que podem cair no Enem, e esse é um. Cancelamento virtual. Você já foi cancelado? O Nossa, cancelamento seria, né, uma forma de bullying virtual? Isso é um tema também. Então, o que que eu quero trazer para vocês quando eu trago isso? Deixa eu ver se eu peguei algum outro aqui. Não, acho que só foram esses mesmo. Quando eu trago esse tipo né, esse jogo, né, jogo de palavras que eu chamo, é para quê? É para que vocês sintam que o seu conhecimento de mundo também serve para você fazer uma redação. Porém, você tem que ter quem reafirme esse seu pensamento, esse seu conhecimento de mundo, tá? Então vamos lá. Quando eu passei, ó, tá vendo? Ó, vou mostrar para vocês que é só rascunho, olha. Eu não consigo falar, não, vou fazer uma aulinha bonitinha, não. Eu rabisco, eu penso e rabisco. É assim que eu faço a aula, porque senão eu não consigo fazer. Então, mas eu sou assim também, eu anoto muito as coisas porque eu esqueço, acabo mas esquecendo aí, de assim, só eu me acho na minha bagunça. Exatamente. E aí, a partir de eu elencar esses temas, fica aí a sugestão para que vocês leiam mais. No caso da Leila e da Evelyn, eu acredito que elas façam isso. Porém, não sei se todos os alunos, apesar de muitos não estarem aqui, minha cara é triste para eles, puxa. Mas tudo bem. O Lucas deve estar puxando a orelha deles em algum lugar por aí. Então, assim, quando eu elenco esses temas, é para que vocês tenham a noção de que a noção de mundo de vocês servem para a redação. Então, é importante que vocês leiam, que vocês ouçam podcasts, enfim, que vocês estejam informados sobre o mundo. Na aula passada, eu disse que o Enem é especificamente nacional, então que não cairá nenhum tema fora do Brasil para as redações do Enem. Mas é importante que você não saiba apenas do que acontece no seu país, mas no mundo. Por quê? Pode acontecer de você conseguir linkar uma coisa que aconteceu lá com uma coisa que aconteceu aqui, para você fazer o quê? Uma comparação, que é uma coisa bem legal também. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Tá. Então agora eu vou recapitular algumas coisas, né? Porque eu já fiz o jogo de palavras com vocês e vamos lá. Só lembrando, quando eu falo em comparação, é uma das coisas que vocês têm para corroborar
para que a tese de vocês fiquem encaixadinho. Eu tô totalmente torta, né? Pronto. Que a tese de vocês fique encaixadinho. Então, quando vocês usam a comparação, dados confiáveis, né? Vocês leram em algum lugar, e vocês colocam essa fonte na tese de vocês. Exemplificação, causa e efeito, momento histórico, tudo isso corrobora para que a redação de vocês fique rica, né? Então, vamos voltar lá. Esteja sempre bem informado, né? Estar por dentro de todos os assuntos a nível nacional, foi o que eu estou lendo, gente, a minha lousinha que eu ia colocar para vocês, mas não deu. Então, portanto, sempre, pelo menos uma horinha do seu dia, vocês tirem para leitura, para ver o que está acontecendo no mundo, para ouvir, sabe, às vezes no caminho do trabalho, ouça lá no seu foninho, ao invés de ouvir aquele rock legal, ouça lá um podcast, né, com informações sobre tudo que está acontecendo. Faz uma sugestão pra gente de podcast. Faço sim, depois eu até andei pesquisando alguns, porque eu não gosto de ser muito, seguir assim, só uma linha de pensamento, sabe? Eu gosto de pegar vários. Então, eu estou fazendo uma pesquisa aí bem pesadinha, porque eu não quero, escuta só esse podcast, que vai falar que eu sou, né, tá puxando o saco desse um. Não, eu estou pegando vários para que vocês possam tirar as conclusões de vocês e eu mando o link até o final da semana que vem. Faça a leitura diária, faça da leitura uma rotina na vida de vocês, sabe? Lê rótulo de produto, mas lê. Porque a leitura, ela nos traz um vocabulário tão grande, elas enriquecem tanto o nosso vocabulário, que quando a gente vê, nós estamos escrevendo de uma maneira que chega a ser assim, você fala, nossa, foi eu que escrevi isso? Porque a leitura enriquece, né? Se a leitura, ó, e a leitura faz a gente viajar, gente. Eu adoro ler. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se dá para vocês verem. Olha aqui. Tá uma bagunça, mas tudo deu para ver meus livros aí? Além desses, tem outros para lá. Sim. Eu gosto muito, gente. Vocês não têm noção. Eu adoro ler. Eu adoro comprar um livro, cheirar um livro. A coisa mais linda do mundo é você ir na livraria, às vezes nem compro, só cheiro o livro, adoro. Então, leitura, gente. Fazer a leitura sempre. Fazer dela uma prática diária na vida de vocês. Outra coisa legal, escrever muito. Tenta pegar temas lá. Você assistiu lá o jornal, você viu um lead num jornal aí. Estava passando uma banca, vi lá um lead de alguma reportagem. Pega esse lead e faz uma redação. Faz duas, pelo menos, por semana. Sabe? Porque o treinamento é a alma do negócio. Quando você treina, você tem mais facilidade para escrever, você tem mais facilidade para imaginar o que você vai colocar, independente do tema que seja. Então, você vai conseguir trabalhar a escrita, o que você está escrevendo. Então, escreva sempre. Então, vamos lá. E, ó, não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem diz isso são especialistas. Eu até coloquei aqui, ó, baseado em especialistas e professores de redação. Eles acreditam que é importante você treinar bem a sua escrita e com duas redações por semana de temas e eixos temáticos diferentes, bum, vocês conseguem fazer uma ótima redação. Legal, isso eu falei semana passada e eu vou repetir. Até coloquei na lousinha, mas conheça algumas frases para começar a redação. E impressionar o corretor. Gente, nunca, jamais, em tempo algum, comece como em tempos remotos. Pelo amor de Deus, gente. Há muito tempo atrás. Gente, se foi há muito tempo, já foi atrás, né? Não precisa há muito. Gente, às vezes eu leio algumas redações que dá vontade, sabe? Olha, devia ter feito a receitinha do miojo. Mas tudo bem. Então vamos lá.
algumas para começar, tá? Ao examinar os dados da verifique-se, verifica-se que, ao analisar os fatos, a história é cíclica e ao se olhar o passado, ou baseado em fatos históricos, volta a acontecer de tempos em tempos, dentro dos inúmeros motivos que levaram a citar a Constituição, né, que é, segundo a Constituição Federal de 1988. Se você conhecer o artigo, você cita, que nem eu coloquei aqui, ó. Segundo a Constituição Federal de 1988, bem se vendo que a Constituição está com cara de 1800, mas tudo bem. Em seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde e bem-estar como responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. O papel é tão bonito, mas não é o que acontece. Então, gente, procurem, sabe, memorize, olha lá os conectivos, gente. Foi a nossa primeira aula, se eu não me engano. Mas eu não posso entrar muito nesse tópico, porque isso é lá da gramática. Eu acredito que o professor já tenha passado, ele vai e volta com vocês a respeito disso. Mas saibam usar as preposições, as conjunções, né? Procurem grifar em textos que vocês leem o que é conjunção, o que é conectivo, para que servem os conectivos, onde eles entram. Procura ver isso aí, tá bom? Eu vou dar só uma fechadinha na minha câmera aqui agora. Peraí. Outra coisa. Saiba o que, eu já até falei a respeito, mas eu vou repetir. Saiba o que é e como utilizar os argumentos de autoridade. Professora, mas o que é argumento de autoridade? É aquilo que eu falei antes, é quando você usa comparação, quando você usa dados confiáveis, exemplificações, enumeração, causas e efeito, né? Para corroborar com uma tese bem feita. E aí, ó, quando não temos uma boa compreensão daquilo que a gente fala, e alguém corrobore para que essa nossa fala seja confirmada, né? A gente pode cair no erro e acabar com o propósito todinho da argumentação. A gente acaba com a nossa tese, né? E aí acaba que não consegue chegar no propósito que é necessário, que seria o quê? A introdução, o desenvolvimento. E já no desenvolvimento, já indo para a sua conclusão. Então, é necessário, né, que vocês tenham a consciência dos desafios que é de fazer, né, redigir uma redação. Por quê? Demanda conhecimento prévio, né? E, embora, à primeira vista, os assuntos pareçam abrangentes, né? A gente sabe disso, a gente conhece o tema, é necessário que a gente faça alguns recortes, né? Para não fugir do tema. Isso é muito importante. A gente está falando lá do cancelamento, né? Vamos falar lá vamos colocar um exemplo lá do cancelamento. Agora eu posso ligar que parou de passar gente aqui atrás de mim. Vamos falar lá na questão do cancelamento, né? A gente está lá falando do cancelamento, que é um bullying virtual, que as pessoas passam mal, entram em depressão por conta desse cancelamento virtual das redes sociais. Aí, do nada, a pessoa vira e fala, então, cancelamento do cartão de crédito por falta de pagamento. Você fugiu totalmente do tema, né?
É um cancelamento completamente diferente daquele que o tema propôs. Então, isso não é legal, né? Então, não vamos fugir ao tema. Vamos voltar aqui para o meu papelzinho. Aqui agora. Acho que é só isso mesmo. Opa! Gente, caí, literalmente. Vou fechar aqui de novo, porque vamos passar aqui novamente. Ô, meu pai. Aí isso vai lá para o YouTube, que feio. Não vou nem abrir a câmera mais, tá? Então, isso são os argumentos de autoridade, tá bom? Eu vou deixar agora esses poucos minutos que nós temos para que vocês tirem dúvidas, para que vocês elenquem aí as suas perguntas. Pode ser que eu não consiga respondê-las todas de uma vez, mas farei o possível. Então, estou aberta aqui aos questionamentos de vocês. Podem começar. Alguém? Oi? Não, eu tava ouvindo também, Fernando, até colocar aqui. Não tenho nenhuma dúvida, não. Tava adorando. Eu até ia falar, eu escuto muito podcast, eu posso recomendar alguns que eu gosto. Isso mesmo, De por notícia, no favor. caso, né? Isso é. Porque tem alguns que eu escuto, mas assim, eu posso parecer não muito imparcial, né? Não, a gente não é. É. Mas aí, para a gente poder dar uma noção para eles, é legal que sejam diferentes, né? Depende muito do. Depois eu escrevo isso pra você, depende muito do gosto, assim, tipo, o xadrez verbal ele fala de relações internacionais e Brasil, né? Sim, Só sim. que são 3 horas, aí eu escuto em pacotinhos, né? É. Mas eu sempre falo do Mamilos, que são duas jornalistas e elas são duas mulheres, né? Então elas Aham, entrevistam várias aham, pessoas e tem todos os temas possíveis. Tem o que elas falam sobre privatização, então elas chamam aham. grandes pessoas que acreditam ou não na privatização e debatem o tema, assim, é muito bom mesmo. Ah, legal. Esse eu acho que eu já passei por eles, mas eu não cheguei a ouvir, não. Tá vendo como a gente é? É, o título não me agradou. Não, mas eu sei, é essa piada, né? Que Mamilos é uma coisa polêmica e são duas Aham. mulheres. Mas eu sei como é que é. Então, aí eu acho que eu até passei por ele, mas é legal, tá vendo? É assim que a gente aprende. A gente não só ensina, aprende também. É, Eu vejo Lu, mamilos. oi? Você vê, Helena, é uma delícia, cara. Eu Olha Vejo. gosto lá, muito de É Mamilos. tá vendo? Olha, maravilhoso. eu vou começar a É ouvir também. maravilhoso. E a didática delas é muito boa. A eloquência das falas, tá? Eu gosto bastante. E o tema, né, o nome do podcast é exatamente isso, Fernanda. É para chamar a atenção mesmo do movimento feminista e feminino, né? Então, por isso o Ah, nome. sim, então. Mas aí, assim, no dia em que eu vi, foi tão corrido. Sabe quando você não para prestar atenção? E agora o Lucas falando, eu falei, poxa, eu passei por ele, né? E meio que, que deve ser, né? Ó, Volta lá. Aí eu acho que eu consigo separar um episódio específico, assim, que seja mais funcional de mostrar, e aí eu trago também de boa. legal, Lucas. Faz Muito sim, legal. faz sim, você Lucas, sabe. uma coisa que eu queria. Ah, meninas, eu sempre deixo um tema para que vocês me mandem depois. Eu até coloquei o e-mail na lousa, não consegui. Eu vou pedir para que vocês anotem meu e-mail, que vocês me mandem a redação por e-mail, que para mim fica mais fácil eu abrir no computador, eu fazer as pontuações necessárias, tá? Então, anotem aí, por favor. Fernanda Moliterno, tudo junto. Conseguiram entender, não? Põe lá no grupo depois, Ah, tá. então. Belezinha, isso mesmo, né? Eu aqui querendo. Tá. Eu ponho no grupo, então, e aí eu vou dar o tema para vocês, tá? Desses que eu coloquei, eu gostaria muito
muito, muito, muito de que vocês fizessem uma redação no estilo que a gente vem colocando ao longo das aulas, lógico, né? Seguindo tudo aquilo que o Enem pede, né? Que as redações de vestibular pedem. Resiliência, habilidade de se adaptar e superar de adversidades. O brasileiro é resiliente ou bobo? Eu vou colocar esse tema lá no grupo e aí eu gostaria muito que vocês desenvolvessem essa redação. Eu vou colocar no grupo também hoje, eu juro, prometo, que eu vou digitalizar tudo que eu dei até agora e vou disponibilizar lá no grupo, tá bom? Para que vocês possam acompanhar, até porque lá tem uma aula que eu dei que eu elenquei certinho a questão dos parágrafos, quantos parágrafos para cada coisa. Isso é muito importante para que dê as 30 linhas, tá bom? Eu assisto às suas aulas. Às vezes eu não estou aqui nessa aula para interagir, Uhum. mas eu assisto às aulas lá que ficam gravadas, né? Ah, que legal. Eu É, assisto a grande, teve... grande parte, assim, de todas as matérias, inclusive, não só a Ah, sua. que bom. Porque às vezes eu não consigo estar, mas eu acho importante acompanhar o conteúdo. Claro. E a minha dificuldade maior é de escrever mesmo, de É de encontrar colocar no é muito papel, difícil de colocar no papel. Até tá? coloquei aí no chat, mas acho que Não você deu ainda não olhou o chat. não Não tem apareceu problema. aqui para mim. O Aí celular. a minha preocupação maior é essa, de travar e não conseguir escrever, sabe? Eu Hum, tenho tentado escrever bastante para desenvolver essa habilidade de escrita, porque eu então, sou boa de fala, mas de escrever é difícil. É mais por difícil para mim. isso é que eu coloquei para que vocês façam, sabe? Tudo quanto é tema. Vem um tema na minha cabeça lá de o empoderamento feminino. Comece a escrever. Vem um tema na minha cabeça assim, sei lá. Passei na banca de jornal e vi um lead lá, né? Menina cai no poço da sua casa. Sei lá, tô jogando ao vento, assim. Comece a escrever, sabe? Com coisas aleatórias que você encontra. Porque isso ajuda a você a pensar a respeito daquilo que você viu, daquilo que você leu. E facilita na hora de você escrever qualquer outra coisa. Super Vou facilita. começar a escrever e mandar para você por e-mail, Isso. e aí você vai, por favor, me Eu vou te pontuando assim, o que eu orientando faço. nisso, eu vou Uhum, elencando aquilo que você tem que melhorar, aquilo que tá bom. E eu vou te uhum. dizer uma coisa, Lisa. Eu comecei assim, porque assim, eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, mas na hora de colocar no papel, poesia, eu escrevia assim aos montes, assim, eu tinha muitas, dava para escrever um livro, mas com o tempo foi sumindo, nem sei por onde estão andando. Mas eu demorava muito para colocar no papel. E uma coisa que me ajudava bastante, o que não serve para todo mundo, enquanto eu escrevia, eu escutava música, mas não podia ser música brasileira, porque a música brasileira tem a mesma, o mesmo tom que o seu, então você confunde as palavras. Mas quando você coloca uma música estrangeira, aquilo vai só te acalmando e você consegue colocar as palavras no papel. Eu faço isso, sempre fiz, até hoje, né? Quando eu faço esses rascunhos, eu tô com o foninho no ouvido, tô tentando colocar alguma coisa aqui. Eu procuro também imersar. Eu faço esse exercício de imersão Eu faço, quando eu não, estou sempre, desenvolvendo algo. sempre, até para estudar eu faço isso. Uhum, uhum. Aí as E, pessoas até acham que eu tô brava. aham, Você tá brava? Só tô, ou então, só tô bem. nossa, né? Você tá com fone no ouvido para não ouvir o redor. Também, né? Porque atrapalha, mas.
Isso me ajuda muito. Mas assim, treina, treina, treina muito, gente. Até para escrever receita é legal. Você treina. Ah, vou inventar uma receita aqui agora. E aí você vai lá e coloca os ingredientes para essa receita, né? E nunca esquecer de usar o conectivo. Eu peguei muita redação sem conectivo, tô sentindo falta da Tayla hoje, hein? Ela adora conectivo. E é muito legal isso. Numa das aulas, nós temos aqui poucos segundos, pouco mais de 11 minutos para acabar. E eu falei assim: um dia eu conto a minha história para vocês. Lucas, você me permite? Se quiser parar a gravação, a aula está no top, mas se você me permitir, nesses últimos 10 minutos, dar um incentivo aqui para essas meninas. Lucas! Gente, sai tudo isso no YouTube, né? Eu espero realmente que eles façam a edição. Bom, o Lucas não deve estar próximo para responder, mas eu não sei se a Leila falou: conta, você lembra disso, Leila? Uhum. Tá, vou pincelar porque temos 10 minutos. Eu engravidei aos 17 anos e aos 21 eu tinha 2 filhos e eu optei por ser mãe. Falei, não, vou ser mãe. Eu parei no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Na verdade, no primeiro, né? Porque eu parei no meio ano. Então, eu parei no ensino médio, os estudos, e optei por criar os meus filhos. Aos 31, eu até então eu não tinha voltado a estudar, mas engravidei depois de 10 anos. Minha filha hoje, daqui a 2 meses, completa 21. E quando ela fez 8 anos, eu falei, não, peraí, eu tenho que dar um up na minha vida. Eu fui pro EJA. Eu tinha 39 anos. Eu fui pra EJA, lá eu terminei o ensino médio. E no último ano desse último meio ano, poxa vida, quem foi que entrou aí? O Eduardo, nos 10 minutos do segundo tempo. Não, mas eu não sou aluno, não, sou professor, pô. Eu vou Ai, ver. você é professora. Então tá. Você tá aí substituindo o Lucas, que eu tava falando com ele aqui, não. Não, eu continuo aqui. Você continua aí? Então você estava me ouvindo, não Às é vezes eu não verdade? consigo escutar, mas eu continuo aí. Então tá. Continua, a história tá boa, tá motivando. Pode Né? contar, fala aí. Então tá bom. Até porque temos 8 minutos. E eu voltei a fazer aí, tá. No meio do terceiro ano, eu falei, peraí, vamos fazer esse Enem, vamos ver qual é que é. E eu fiz a prova. Não passei por meio ponto. Eu odeio química, física, matemática, né? Porém, um ano depois, eu falei, não, vou me dedicar. Eu sozinha, porque eu não tinha condições, eu sozinha catava livro, buscava livro, por isso que eu tenho esse tanto de livro hoje. E fui me virar a estudar. Falei, gente, eu tenho que aprender matemática, eu tenho que aprender química e física, porque senão eu não vou passar com uma nota boa para eu conseguir entrar numa universidade. E graças a Deus eu consegui, né? A minha redação, por incrível que pareça, eu estou aqui falando com vocês, a minha redação não foi 1000, não. A minha redação foi 820. Eu fiquei mega feliz. E química, física e matemática, tá, no topo, assim, para poder passar. Eis que fiz a minha inscrição no ProUni, consegui, né, 100% de bolsa e fui fazer letras numa faculdade EAD, onde eu ia 2 vezes por semana, longe da minha cidade. Não muito longe, né, mas longe. E aí aconteceu que meu marido não podia mais pagar a van para que eu pudesse ir. Eu falei, peraí, eu tenho que trabalhar, não posso mais ficar sem. Tinha um lugar aqui, Planeta Educação, aqui em Lorena, se eu não me engano, em Osasco tem ainda. E eu fui caçar.
Só que lá só entrava quem indicava-se, né? E eu não tinha quem fizesse isso para mim. Eu fui correr atrás de um vereador, ele conseguiu que eu conseguisse uma entrevista. Eu entrei nesse lugar ganhando R$ 400 para pagar apenas a minha van. Só, mais nada. Eu era estagiária. Mas eu precisei mudar meu curso para pedagogia. Eu não pude continuar em letras, porque lá eles precisavam na área pedagógica para trabalhar com tecnologia. E tecnologia básica, né? Ensinar as criancinhas um jogo, enfim. Foi uma época muito boa da minha vida, aprendi muito. Fiquei 8 anos nessa empresa. 8 não, minto. 2012, 2016, um tempo bom. Tô falando que eu sou ruim de matemática. E mudei o curso, pedi uma transferência para uma faculdade aqui da cidade, uma faculdade totalmente presencial, a Unifateia. Consegui, graças a Deus, fiquei um ano em AD, depois vim para cá. Demorou um bom tempo. Nesse tempo todo, eu já tenho 3 pós-graduação dentro da minha área, né, da área de educação. Tenho 2 graduações, né, pedagogia e letras, porque eu fiz letras EAD. E, pasmem, estou fazendo filosofia. Então, olha em que curto tempo eu fiz tanta conquista. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que vocês podem, sabe? Que vocês conseguem. Não importa, ai, eu não tenho tempo para estudar. Olha, 1 hora por dia, no ônibus, no almoço, gente, não desistam, tá? Porque eu quero sim poder acompanhar vocês lá na frente, a Leila, a Evelyn, falar para mim, olha, eu consegui, Fernanda, eu estou aqui. Espero que, mesmo que eu não esteja mais dando a aula para vocês, porque provavelmente logo logo isso vai ser presencial e eu estou bem distante, eu quero manter contato com vocês e que vocês me digam, nossa, eu consegui, sabe? Eu cheguei lá. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada, Fernanda. Muito legal a história, muito mesmo. E para mim é um incentivo, porque eu já estava meio desanimada, porque eu tenho uma bebezinha, né? Uhum. E eu trabalho. E assim, eu tenho 31 anos. Eu fico pensando assim, nossa, será que vai dar certo? Eu fico sempre aquela. A gente cria uns negocinhos na cabeça, ai, será? Mas e a idade? Será que vai dar tempo? E você Não, aí dá já fez sim. várias, assim, sabe? Muito legal. Então, assim, eu espero mesmo que eu possa, se eu não ajudar vocês na redação, que eu possa, pelo menos, ser incentivo para que vocês não desistam. Porque eu não desisti, sabe? Eu acho que, mesmo que você tenha pequenininha, a minha tinha 8 anos quando eu decidi, falei, pô, peraí que eu vou dar um boom na minha vida. Mas mesmo você com a pequenininha, não desista, Evelyn, porque ela vai ter muito orgulho de você lá na frente. E hoje minha filha tem 21 anos, ela Ai, faz obrigada, Fernanda. faculdade. Muito legal. Eu fico muito feliz, eu Top. fico até emocionada, porque minha filha tem um orgulho tão grande da mãe dela. Ela tem 21 anos, ela me agarra na rua, mamãezinha, ela me beija, ela fala para todo mundo a minha trajetória. E eu tenho certeza que a sua filha vai fazer isso com você Que também. orgulho. Então, não desiste, Ai, é muito legal. não desiste mesmo. Eu espero realmente poder fazer a diferença na vida de vocês, se não na redação, pelo menos com exemplo, tá bom? Muito obrigada por Obrigada, compartilhar, Fernanda. Vou Fernanda. estudar sim. Imagina. Não desiste. Olha, o que precisar de mim, pode chamar, mesmo que seja fora do sábado, fora do horário, sem problema. Eu atendo tantos alunos, eu faço questão de te ajudar e te atender sempre que vocês precisarem, tá bom? Obrigadão, hein, Muito Fernanda. obrigada, Fernanda, por compartilhar a sua Imagina. história, sua trajetória de mulher de luta, né? Tudo que é para nós, mulheres, sempre vem com uma certa dificuldade. E ainda mais quando a gente se torna mãe muito cedo,
No meu caso, eu me tornei mãe muito tarde, e mesmo assim é muito difícil, né? Evelyn, você é muito jovem ainda, tem 30 anos só, tem muito tempo, muito chão para caminhar, e nunca é tarde para nada. Sempre, enquanto a gente está respirando, a gente tem tempo para tudo, e pode tudo também. Eu acredito muito nisso, que enquanto a gente está vivo, respirando, tendo a nossa mobilidade própria, sempre há tempo, sempre há tempo. Nunca é para desistir. Mesmo diante das adversidades e diante dessa situação que vivemos hoje, que é uma situação de genocídio, de desestímulo total, para você se desestimular, mas isso não vai acontecer. Não devemos permitir que isso aconteça. Seja resiliente. Já nos foi tirado muito, já nos foi roubado muitos espaços, mas agora acabou. Agora é Sejamos momento de dizer resilientes, basta. né? Vamos dar Uhum. o lugar para o outro professor. Gente, muito obrigada. Desculpa aí, né, não ter conseguido passar o que eu imaginei para vocês. Grande beijo, e boa aula a todos. Relaxa, Beijo, Obrigada, querido. Fernanda. Fernanda. A gente vai beijo, ficar nessa beijo. sala para aula Não, não, a aberta? gente vai para outra. Eu até perguntar, Du, você entrou num link por acaso, se você estiver ouvindo a gente? Deve terminar a aula. O Du entrou aqui, eu falei. Vou mudar de sala então, tá bom? Ah, não, muda lá, vai lá, Maurício.